E aí, galera, mais uma aulinha aí começando pro canal. Opa, a caneta já começou como? Rodando, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos começar hoje com o quê? Primeira lei de Ohm. Já vamos estudar isso. Daqui para frente tem que ficar bem claro. Vai começar a virar uma festa só. A gente vai começar a estudar resistor, vai começar a misturar os resistores, vai virar uma bagunça só. Então é importante que a gente entenda como que funciona o resistor, para que não seja confuso mais para frente. A gente vai misturar resistor, vai aparecer resistor, resistência interna, resistores associado em paralelo, em série, vai começar a virar uma bagunça só. Então, já vamos entender aqui como funciona resistores. Então, os resistores, né, é o que estuda a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm estuda resistores. Ok, os símbolos dos resistores, eu coloquei primeiramente essa cobrinha aqui, beleza? Esse é o símbolo que eu utilizo. Alguns vestibulares, o Enem gosta de fazer isso, utiliza esse retângulozinho como resistor. Então eu também coloquei aqui. Então nós temos esses dois símbolos de resistores, beleza? Ok, vamos dar uma lida aqui, ó. A corrente elétrica que atravessa um dispositivo, no caso um resistor, ôhmico, é sempre diretamente proporcional à DDP aplicada. Tá, então, o que ele disse para a gente? Ele nos falou que a corrente elétrica é proporcional, é diretamente proporcional a DDP, que no caso é o nosso U. Quem não conhecia a DDP e corrente elétrica, o DDP. Então, proporcional, eu coloco esse sinalzinho de alfa, é meio que um alfa, mas na verdade é um proporcional. É um sinal de proporcionalidade. Tudo bem, então, se eu desenho um gráfico aqui, ó, U por I, DDP por corrente, eu obtenho uma linha reta crescente. Vocês concordam comigo que quanto mais inclinado, mais difícil, maior vai ser a resistência desse nosso circuitinho, certo? Porque maior vai ser a inclinação aqui. Então, se maior a inclinação, maior a resistência, visto que a resistência é definida como U dividido por I. U dividido por I. Então, a resistência é a tangente do nosso gráfico. Então, quanto maior a inclinação, maior vai ser a nossa resistência. Tudo bem? Nós chegamos a essa formulinha, que é a formulinha da primeira lei de Ohm, que é uma fórmula muito importante, né, que geralmente a gente encontra nos livros isolado U. Então, eu passo o I para lá, então fica U igual a R vezes I. Ok? Então, o I é a nossa corrente, nós já discutimos nas aulas passadas. O R é a nossa resistência elétrica e o nosso U é a nossa tensão, a nossa DDP. Essa tensão, nós estamos mais familiarizados quando nós chamamos de voltagem. Quando nós vamos em uma loja, vamos comprar um ventilador, por exemplo, eu chego nessa loja e peço, me vê um ventilador de voltagem 110 ou de voltagem 220. Nós estamos acostumados a chamar de voltagem, mas na física nós chamamos de DDP ou tensão elétrica. Até porque se eu chego numa loja e falo, me vê um ventilador de DDP, já não esquecendo, DDP se chama diferença de potencial. Então, se eu chego numa loja e peço, me vê um ventilador com uma diferença de potencial de 110 volts, o cara já vai olhar para mim e vai falar, o quê? O que você está falando? É por isso que nós chamamos de voltagem, para facilitar a nossa comunicação. Tudo bem? A corrente, nós já vimos, ela tem unidade em ampere, resistência é o ohm, né, que é uma letrinha grega, a tensão, né, a DDP, a tensão elétrica, é dada em volts. Tudo bem? A característica de um resistor ôhmico é que a resistência dele é constante. Então, o resistor ôhmico, ele obedece à primeira lei de Ohm, tudo bem? E ele tem resistência, por isso ele tem resistência constante. Beleza? Tá ok. Então, eu tenho aqui um gráficozinho, ó. Tudo bem? Um gráficozinho de U por I, em que eu tenho 1, 2, 3, 4.
E aqui eu tenho, como podemos ver, um resistor ôhmico. Por quê? Ó, isso é muito importante. Isso te economiza tempo. Se a linha do gráfico é reta, veja bem, U por I. U por I. Se a linha desse gráfico em U por I for uma linha reta crescente, ele é um resistor ôhmico. Eu posso afirmar isso. Se a linha U por I for uma curva para cima, uma curva para baixo, qualquer coisa diferente de uma reta, ele é um resistor não ôhmico. Então, a resistência dele varia. Se ela varia, no momento para a gente não é importante. Então, se ela varia, ela não entra na primeira lei de Ohm. Tudo bem? Ele não é um resistor ôhmico. Então, o resistor ôhmico, como nós vimos aqui, se eu quiser calcular a resistência desse resistor, eu tenho que dividir, lembrando, ó, U por I, eu tenho que dividir R é igual ao por I, então eu tenho que dividir o U pelo meu I. Se eu pego um ponto, no caso, no meu I igual a 1, eu subo até o gráfico, bateu aqui, vem para cá, bateu no 1. Correto? Se ele bateu no 1, eu faço 1 dividido por 1 é igual a 1 ohm. Se eu pego no 2, subo até o gráfico, bateu aqui, venho aqui, 2. 2, 2, 1 ohm. Opa, está batendo tudo. Então, a característica do resistor ôhmico é que ele tem resistência constante. Como nós vimos, está dando tudo 1, logo ele é um resistor ôhmico, tudo bem? Beleza? Então é isso aí, a aula de resistores. Então, até a próxima, galera. Valeu!